Foi visto lá na teoria celular que as células reproduzem-se a partir das outras células pré-existentes e esse processo acontece por meio de uma divisão celular. E essa divisão pode se dar por mitose, quando se formam células geneticamente iguais, ou por meiose, quando se formam células com metade da informação genética da célula mãe. E hoje vamos falar da tal mitose. Eu vos prometi isso já faz tempo. Bom, eu estava a me organizar. Muito bem, o que é mitose? Bom, isso já foi falado logo no início desse vídeo. E se você acompanhou o vídeo que fala sobre ciclo celular, essa mini introdução que eu dei, você entendeu todinha. Olha só, nós estamos a ver de ciclo celular. Olha só, o ciclo celular é um conjunto de fases em que a célula se prepara para a divisão celular. Isso significa que se a célula chumba lá no ciclo celular, não tem como passar para a divisão celular, porque a célula não está preparada. Bom, no ciclo celular é a preparação da célula, conjunto de fases que vão levar a célula a se preparar para que ela consiga se dividir futuramente. O futuro é agora, é hoje que nós vamos ver como é que acontece essa tal divisão celular. Como é que acontece a divisão celular por mitose. Olha só, já dissemos que na mitose formam-se células geneticamente iguais, mas por quê? Lembra que na fase S houve duplicação da informação genética? Aqui, quando a célula chega na divisão celular, ela já se encontra cheia de informação. E está na hora dessa célula dividir essa informação. As fases da mitose são profase, metafase, anafase e telofase. Bom, está na hora de você entender essas 4 fases de uma vez por todas. Olha só, nós estamos na profase, a célula chegou na profase com a informação duplicada, com os cromossomos duplicados, ou seja, com o DNA duplicado. A célula está cheia e ela precisa se dividir. Olha só, nós temos membrana celular e temos membrana nuclear. Na membrana celular vai ser a última a se dividir para poder originar as duas células. Mas, portanto, entrando dentro da célula encontramos membrana nuclear. Essa membrana nuclear tem que ser a primeira a se fragmentar, para que possibilite com que a membrana celular se divida futuramente formando duas células. Então, na profase, há a fragmentação da membrana nuclear. Não esqueça isso, anote isso. Na profase, há a fragmentação da membrana nuclear. E olha só, os cromossomas, quando a membrana nuclear acaba de se fragmentar ou se desfaz, o que acontece? A informação que está no núcleo praticamente vai cair no citoplasma. É isso que vai acontecer. Se destruir-se aquela casa ou aquele quartinho, bom, tudo vai ser sala. Bom, se aquela membrana se fragmenta, toda a informação que está no núcleo cai no citoplasma e se espalha. Esses cromossomas, quando esses cromossomas caem no citoplasma, eles percebem que estão num campo muito livre. E como eles são organizados, vocês sabem como é que os cromossomas são muito organizados. São responsáveis por formar a nossa molécula de DNA. A junção de vários cromossomas acaba formando a informação genérica, que é o tal DNA. Eles, quando caem no citoplasma, não ficam de qualquer maneira, tipo, começam a viver a sua vida, cada um. Não, esses cromossomos que foram duplicados, eles procuram se organizar na zona central da célula. E quando se organizam na zona central da célula, o que acontece? Acontece também que os centríolos são organelos responsáveis por dar movimento às células de origem animal, ok? Os centríolos também se descondensam, ok? Eles se deslocam para polos opostos. Muito bom. Quando os centríolos se deslocam para polos opostos, esses filamentos começam a se ligar aos centrômeros dos cromossomos. Os filamentos se ligam aos centrômeros dos cromossomos. Nós achamos que isso é muito lindo, porque nós estamos a ver agora a placa equatorial, mas isso não é nada bom. Está chegando uma anafase para estragar toda essa relação aqui. Bom, e nós já passamos para a anafase. Nós temos que na metafase forma-se a placa equatorial. Essa é a informação chave, você tem que fixar. Na metafase, a formação da placa equatorial. Vamos na anafase. Aqueles filamentos que ligaram-se aos centrômeros dos cromossomos vão começar a puxar. Cada um vai puxar para o seu lado. E quando cada um exerce a sua pressão de puxar, bom, os cromossomas, o centrômero se desfaz, os cromossomas se rompem do meio, os cromossomas irmãos se separam. E quando há separação desses cromossomas irmãos aqui, conseguimos ver que aqui, agora na célula há um campo livre ali no citoplasma, a separação, ok? Pela metade, os cromossomas se dividem pela metade, se separam. Bom, cada lado começa a entender que sozinha já pode viver, porque já tem cromossomas, tem centríolos, tem um pouco de tudo lá. Aqui deste lado também temos um pouco de tudo também. Bom, a membrana celular já começa a sofrer uma citocinese, que é a tal divisão. A membrana celular se divide e originando duas células com a mesma informação genética que a célula mãe tinha.
isso que acontece. E isso já acontece na telofase. Essas são as fases da mitose. Profase, você diz que é a fragmentação da membrana nuclear. Legal, os cromossomas caem no citoplasma e os cromossomas começam a se organizar, formam uma placa equatorial, isso já é metafase. Na metafase, nós vimos que os centríolos começam a se ligar aos cromossomas, ao centrômero dos cromossomas, e cada filamento do centríolo puxa para o seu lado, aí o centrômero se rompe. Nesse caso, na metafase, a separação dos cromossomas irmãos, e bom, na telofase, a formação de duas novas células. Essa é a forma mais resumida que eu achei para explicar como é que acontece a mitose. Mas bem, se você não entendeu, temos uma MP3 aqui nesse canal que explica sobre essas fases, da mesma forma que eu falei. Eu acredito que sim, mas é mais divertido quando você escuta uma música que aborda sobre isso. E agora, qual é a importância da mitose? A mitose é muito importante para a regeneração das células. O que é? Nesse caso, se é um alejo, significa que o processo que vai acontecer ali, o processo de cura, vai acontecer por mitose. Porque é a mitose que forma células geneticamente iguais. Eu não quero me alejar aqui no dedinho, de repente vir outras informações. Tem que vir as mesmas informações, já tentaram fechar aqui. Bom, regeneração, e tem algumas também. A mitose é importante para a reprodução de alguns organismos, tais como bactérias e outros, ok? Não quero entrar muito em detalhes lá. Bom, as bactérias reproduzem-se por mitose. Nesse caso, uma bactéria se divide pelo meio, isso é fissão binária, e origina duas novas bactérias igualzinhas à primeira bactéria que existia, mas é que a primeira bactéria se dividiu e originou duas idênticas a ela. Acabou tendo irmão. Tá certo? Também, a mitose é importante porque atua nas células somáticas, que são células de crescimento do nosso organismo. Bom, mitose é para crescimento também. Nós crescemos por mitose, não por meiose. A meiose é mais para reprodução. Eu acredito que um dia eu vou explicar sobre a meiose neste canal. Gostou desse vídeo? Ei, foi muito rápido, não é? Eu sou muito profissional a falar dessas coisas. Sim, você também um dia pode ficar, é só escutar nossa música e você vai entender isso todinho. Bom, vos vejo no próximo vídeo e até a próxima.